Saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Sou grato a Deus por essa vida, abençoar a oportunidade. Quero agradecer a minha convite, amém? Meu pastor ali, minha pastora. Então, obrigado por essa oportunidade. Os que vieram, não é difícil. A gente aproveita essa oportunidade para estudar. E o versículo que Deus me trouxe hoje está em Ezequiel 18, 19. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ezequiel, Ele falou. Aleluia. Deus. Roda a terra. Aleluia. Amém? Amém. Mas dizeis, por que não levarão filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Podeis sentar na glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, onde eu trabalho na escola Ômega, na qual eu sou motorista há 5 anos, eu tenho muitos desafios. E um desses desafios é estar sempre respondendo às pessoas alguns versículos bíblicos. As pessoas estão sempre me perguntando e eu tenho que estar preparado para responder. Às vezes aqui eu estou tremendo, mas lá eu falo bonito, eles gostam de ouvir. E para a minha meditação, em Ezequiel, veio uma mensagem que um amigo meu perguntou. Eu estou sempre lendo a Bíblia para ele. Por causa da minha pessoa, ele também vai sempre visitando alguns versículos bíblicos. E ele achou um versículo bíblico muito importante, que me chamou muita atenção. Está escrito em 2 Samuel, se eu não me engano, 2 Samuel 12, 14. Onde Deus, ele coloca Davi em sacrifício alto. O filho de Davi pagou pelo pecado de Davi e Betseba. E aquele amigo meu ele me perguntou: por que o filho pagou pelo pecado do pai? Eu disse a ele: vamos entender. Deuteronômio 24:14 diz: o pai não pagará pelo pecado do filho, e nem o filho pagará pelo pecado do pai. Juntando esses dois versículos, eu fui procurar entender e achei Ezequiel 18 e 19. Mas vocês perguntam: por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: porque o filho fez o que é correto, o que é bom. As minhas leis as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que ele viverá. O período da infância de uma criança é mais propício para os pais ensinarem sobre os valores espirituais e morais. Isso mesmo, porém é possível que ao crescerem eles possam tomar a direção de suas vidas, ou seja, fazer as suas escolhas. Cada um vai ter o direito de fazer as suas escolhas. Que sejam as melhores, o pai se orgulha e fica feliz
Existem pais tementes a Deus, mas os filhos não seguem o mesmo caminho. É uma verdade, é uma realidade. O pai é temente a Deus, ele ora, ele jejua, ele frequenta a casa de oração. Mas tem filho que desvia, muda o caminho, muda a direção. Isso nos deixa triste. O mesmo caminho, o mesmo temor, embora tenha crescido com bons exemplos, com bons ensinamentos, isso mostra que espiritualidade não se erra, e sim se adquire, pois é uma conquista individual. Todos têm direito ao livre-arbítrio, decidirem se querem ou não seguir o direcionamento divino. Os filhos mais inteligentes usam bem essa liberdade de escolha e escolhem seguir o bom caminho. O exemplo dos pais. Essa é uma realidade. Por mais que a gente lute pelos nossos filhos, alguns desprezam, alguns caluniam a gente, mas outros seguem esse caminho. Isso é uma realidade do nosso meio. Cada um tem o seu próprio erro, pois o pai não pode pagar pelo pecado do filho, e nem o filho pode pagar pelo pecado do pai. A alma que pega é essa mulherada. O filho não dará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre a liberdade do ímpio, e essa cairá sobre ele. Irmãos, o capítulo 18 de Ezequiel foi respondido a um provérbio popular: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos foram de ser botados. Ou seja, a culpa não é dos nossos pais, dos nossos antepassados. Não pode, não tem como. A culpa não é deles. Os pais comeram uva verde. A culpa dos nossos pais eu sofro porque meus antepassados fizeram nada a ver. Deus vem nesse capítulo quebrar 3 mentiras e ensinar 3 verdades para nós, que somos pais, que somos tementes a Deus, que batalhamos, que decepcionamos para a nossa descendência, para os nossos filhos. É sofrimento para as nossas vidas, mas temos que aprender a superar diante dessas dificuldades. A erro, mas também a ser. O bom filho, ele vai seguir os passos do pai. Aonde ele foi, ele vai. Não é porque meu pai está na porta do lar bebendo, eu vou chegar na porta do lar e vou beber também. Não existe. A criação é nossa. Nós somos o exemplo dele seguir. Se nós vivemos caminhando para um bom caminho, ele vai raciocinar e vai dizer: não, é para lá que eu vou. É lá que meu pai está, é lá que minha mãe está. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho um pai. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho uma mãe. Para eu chegar aqui, eles lutaram por mim, eles não me abandonaram. Se meu pai segue esse caminho, se minha mãe segue esse caminho, é esse caminho que eu vou seguir. Aleluia, Deus. Diante de Deus, cada um. Diante de Deus, cada um tem responsabilidade pessoal, mas também tem chance de recomeçar. Eu digo sempre lá no meu trabalho: dormir, acordei, sair 4 horas da manhã, agradecer a Deus. Pode me acontecer de coisa, mas se eu estou aqui é porque eu posso recomeçar. Deus tem me dado essa oportunidade diante da dificuldade. Não é fácil viver do jeito que muita gente vive fora, mas nós temos que superar para recomeçar. Precisamos ser fortes, mas a cabeça não tem como. Jesus sofreu, mas ele carregou a cruz. Ele foi tomando uma porrada, foi sendo sacrificado, mas ele não desistiu. Ele continuou carregando a cruz dele. Assim somos nós com nossos filhos.
Vamos carregar ele, vamos lutar por ele. Essa é a realidade da nossa vida. Deus é justo, ele não condena inocente, nem absolve o culpado. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Naquele tempo, pensava que Deus castigava a geração. Deus explica a consequência, pode alcançar, mas a culpa é individual. Se eu peguei, a culpa é minha, a culpa não é meu filho. Se eu puder evitar, eu tenho que evitar a culpa. Se meu filho, minha mulher, está em casa, você é isso. Você estava com a mulher na rua, ele, o que é que vai querer fazer amanhã? A mesma coisa. Não vai fazer comigo, tem 3, 4 mulheres. Por bem, antes nós éramos ignorantes. A Bíblia diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas agora nós temos a oportunidade de ter o conhecimento. Nós temos a palavra circulando. Nós temos homens de fé, mulheres de fé, senhoras que não perdem o culto, que ouvem, que absorvem, que guardam na mente, que guardam no coração. Isso é uma realidade. A minha cabeça mudou. O meu pecado era constante. Eu vivia e eu sabia como eu chegava em casa. E quando eu chegava, eu dizia, meu Deus, como é que eu consegui chegar naquilo? Eu não acredito. A partir de hoje eu não bebo mais. Irmão, eu ia para a marinha, enchia a cara. E ia mesmo. Nunca bati o carro, nunca fui preso, nunca passei de uma vez. Ninguém nunca me parou. A mulher, quando ela vinha aqui, minha irmã, ela dizia, estava perto. Meu filho, você deve desligar alguma coisa do quarto. E estava trabalhando. Toda a bagunça, eu, irmão, é sério. É sério. Consequências da vida. Consequências da vida. E chega um momento que a gente começa a analisar o que eu passei, de onde eu vim, aonde eu cheguei, aonde eu estou. Hoje eu saio para trabalhar 4 horas da manhã, vou almoçar 12h40. Quando eu chego no colégio, o pneu do ônibus está furado. Eu pego o meu bobagem até aqui em São Cristóvão. Chega aqui, o cara, o rasteiro fez a força do pneu. Quando eu cheguei no colégio para almoçar, estava na 10h05. Eu disse, sabe, me libera, que hoje eu vou louvar. Eu vou agradecer o nome do Senhor. Cheguei em casa, irmão, carrei o sono, perdi o corpo. Meu diácono, meu diácono. Quando a gente vem descendo para chegar aqui, o irmão da igreja está descendo marcando. Bota para ele primeiro, vai chegar atrasado, mas a gente vai para ele primeiro. E os empecilhos foram acontecendo. Mas eu posso dizer que eu tomei até agora, eu troquei camisa e estou para gravar. Não vi do carro, olha que maravilha. E Deus vem proporcionando coisas boas na nossa vida. Eu comecei a meditar em Ezequiel. E eu comecei a ver a minha vida na vida dos meus filhos. Tudo que está acontecendo comigo hoje vai acontecer com ele. Essa alegria, essa felicidade. Jesus, ele veio nos ensinar como carregar a nossa cruz, como sobreviver diante das dificuldades, como superar. Não é fácil não, dia a dia, no trânsito, na correria. Três casos que mostram que Deus é justo. O Pai é justo. Viver e não morrer.
O filho ímpio morre pelos seus pecados. O neto não morre pelo pecado do pai. O neto não morre pelo pecado do pai. Isso tudo está aqui no Evangelho. Deus não vai mandar nenhum de nós para o inferno. Não vai mandar nada. A gente pode até cair, mas a palavra do Senhor diz que a gente pode recomeçar. Sair de baixo, levantar a cabeça, erguer. Deus não manda ninguém no inferno porque seu pai foi ir. Deus também não vai te levar para o céu porque sua mãe foi crente. Cada um de nós dá conta de si mesmo. Deus é santo. Deus é santo. Pecado tem dono e tem consequência. Mas desviado-se os justos da sua justiça de todos os seus pecados. O que isso nos ensina? Justo que pega, perde a comunhão, igual a Saúl. Ímpio que se arrepende e vive. Filho de crente tem que obedecer. O homem semeia, também ceifará. Não adianta culpar pai, culpar governo, culpar instituição. Não adianta a gente culpar ninguém pelos nossos erros. Não adianta culpar a polícia porque está batendo ninguém ali. Ai da gente se não fosse a polícia. Ai de nós se não fosse a polícia. Não adianta dizer que o recibo de água vem R$70 e a taxa do esgoto veio 80. Ai de nós se não fosse o esgoto. Felizmente a nossa vida é assim. Só que com a gente é diferente. Nós temos propósito. Nós temos que saber administrar a nossa vida. Nós temos Deus. Nós podemos pedir. Nós podemos acreditar cada vez mais. E tudo isso que eu estou passando aqui, eu tive que aprender. Para eu aprender, eu tive que ensinar. Eu ensino porque eu aprendi de alguém. Hoje eu ensino porque alguém me ensinou. Eu me lembro que minha filha foi para a igreja, depois foi minha esposa, depois chegou o profeta do Senhor aí. Eles iam para a igreja e ficavam na porta do bar da igreja. Lá vai eles. E eu, né? Aí, quando eles iam, eu estava passando. Eles estavam indo, eu estou só, estou querendo. Quando eles vêm, os olhos já não enxergam mais. Quando eu digo, eu mesmo olhei para mim e disse: acabou. Acabou. Essa porta de lá aqui vai servir para mim. Mas para eu vir chamar os amigos para cultuar comigo. Não para perder. Agora vai ser porta de lá para eles e para mim vai ser porta de passada. E até hoje eu faço isso. Passo, salvo meus irmãos na fé em Cristo Jesus. E agora vocês são meus irmãos, viu? Não se preocupe não, porque aquele dia está todos aqui. Porque a mesma visão que eu tive, eu creio que eles vão ter. Não adianta eu reclamar do meu vizinho da esquerda, porque não é crente, o da direita. Eu tenho que fazer a minha parte. Eles têm que ver a minha parte. Eles têm que ver que eu saio com a minha vida. Eles têm que ver que eu sou temente a Deus. Eles têm que ver o meu modo de ser, de pensar, de agir, para entender o que é ser um verdadeiro cristão e andar na presença do Senhor. E a gente tem que ter essa sabedoria de Salomão para não deixar cair, para o peso não cair sobre nós. A nossa igreja não está vazia, ela está cheia. Porque aqui está os verdadeiros adoradores.
Certa feita eu fui num clube de doutrina, meu pastor, certa feita eu fui num clube de doutrina, só tinha o pastor, a pastora, e eu já no ministério, e eu olhei assim, glória a Deus, aleluia, o pastor vai pregar só para mim. E foi só para mim. E eu saí maravilhado. Eu aprendi que a gente precisa ter desafios, que a gente precisa ter a paciência de Jó, a sabedoria de Salomão e a fé de Abraão. Eu aprendi ali naquele mundo. Fui glorificando, foi maravilhoso. Eu estava cercado, meu irmão ainda não tinha um carpinteiro, a gente foi andando e falando daquele mundo, uma maravilha. São essas coisas que deixam a gente feliz, que a gente procura ver, de onde a gente veio, quem era nós, antes de chegar até aqui. Ontem a minha irmã falou para mim, mano, a nossa prima Alce era tão linda, tão maravilhosa. Meu um cunhado faleceu, tem 6 meses. Ela está acabada no hospital. E eu não dei vingança. Quando cheguei em casa, eu falei, orei por ela. Orei por ela. No outro dia eu perguntei, e aí, mano, como é que está? Está em casa, mas está gemendo de novo. Está gemendo de novo. Se está gemendo de novo, o caso é sério. Está em casa, mas está gemendo de novo. E a gente está gemendo de alegria porque está ouvindo a palavra do Senhor. Esse é o nosso gemido agora, nosso choro, nosso pranto, para quebrantar esses corações que estão por aí, precisando de uma palavra amiga. Tem gente que só precisa de um abraço, não tem como correr, só precisa de um abraço. A gente às vezes tem até vergonha de falar, tem medo, tem até vergonha de falar. Eu aceitei o desafio daquele colega lá no colégio. Toda vez que ele me fala um versículo, ele está aqui na Bíblia. Se está lendo a Bíblia, eu também vou ver. Aí ele diz um versículo, eu vou ver olhando a Bíblia. Deus é Pai, Ele dá chance de recomeçar qualquer um. Tenho eu de modo algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. E não em quem se converta dos seus caminhos e viva. Se o ímpio se converte de todos os seus pecados, certamente viverá. Essa mensagem está em Ezequiel 18, 21 e 22. Davi caiu, feio, teve consequência. Irmão, a queda de Davi teve consequência. Imagina quando a gente para ver o texto para analisar. O que Davi fez não tem pecado, não tem perdão. Só Deus. Caiu o amigo dele, botou o amigo dele para a guerra, para sofrer as consequências. Mas tem uma coisa que Davi fez, que às vezes a gente esquece de fazer. Orou, se humilhou, implorou, pagou o preço, e a recompensa da humilhação, da adoração, de tudo que ele fez. Deus ainda tem o Salomão para ter sabedoria. Depois de tudo que ele fez, ele ainda teve perdão de Deus. O pecado tem consequência. Tem consequência. Eu fiquei imaginando, meu irmão Michel, por que Deus tiraria o filho de Davi? Porque ele ia mandar outro. E ele mandou outro. Mandou Salomão com a sabedoria. Cada qual pagou pelo seu pecado, cada qual teve a sua consequência. Aquela criancinha não tinha nada na mente.
O texto vai dizer que Davi passou uma semana chorando, orando, se lamentando. Mas Deus disse: tu fez comigo, vou fazer com você. Tu traiu teu amigo. Mas ele orou. E a oração dele, Deus perdoou ele. E ainda deu Salomão. Não importa a idade, seu passado, seu erro. Hoje é dia de voltar e de perdão pelos nossos pecados. Se você errou, Mateus 4,4. Ora, planta, se humilhe diante dele. Não importa a idade, não importa o erro. Ele só precisa entender que a gente tem um coração quebrantado. A gente pode até estar fraco, mas a gente está dando o melhor de nós. Cada um aqui veio dar o melhor de si mesmo nesta noite. Convertei vós e vivei, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei vós e viveis. Pare de culpar sua vida, sua responsabilidade diante de Deus. Assumir e confessar. Se errou, volta igual ao filho. O filho pródigo ele errou, mas ele voltou e pediu perdão. E foi aceito. Não tem pecado. Deus perdoa. Deus não rejeita seus filhos. As portas estão abertas. Qualquer um que passar e quiser entrar, nós estamos aqui para receber de braços abertos. No tribunal de Deus não tem fiador, tem Jesus. Ele já pagou a sua dívida na cruz. Agora a decisão é sua de aceitar. Para quem está culpado, culpando alguém, ele pede perdão hoje. Para quem está em pecado escondido, confesse. Para quem quer perseverar, firme-se. Não adianta dizer que foi o vizinho que gastou a minha luz. Não adianta dizer que foi o vizinho que gastou a minha água. Quem gastou foi ele. A água veio cá, quem gastou foi ele, o vizinho entrou lá. Não adianta. Eu tenho que pagar o preço. Minha casa está cheia, é 4 metros. Eu tenho que pagar o preço. O pai não faz a prova do filho na escola. O pai não faz a prova do filho na escola, é ele que tem que fazer. Se a gente parar para analisar a vida de Naamã, suas regras, aqueles homens lá, os servos de Naamã, vendo Naamã mergulhar. Imagina a sola de lado, falando outra coisa, não acreditava que ia fazer aquilo. Talvez ele tenha parado, tentado parar no primeiro e no segundo mergulho, mas ele disse não, eu vou até o fim, assim como na lança por nós. Não podemos perder a esperança. É ir até o fim, um 7º mergulho. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu louvo a Deus pela vida de todos aqui. Agradeço por essa oportunidade, minha irmã. Fico feliz, meu pastor. Obrigado por estar dando essa oportunidade. A todos que quiserem aceitar o convite, me perdoe pela palavra, mas foi a palavra que Deus tocou no meu coração. Amém, irmã? Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus. Então, que podemos ficar, né? Que nós possamos ter a paciência de Jó, a sabedoria de Salomão e a fé e a Deus abençoe a todos.